Olá pessoal, vamos continuar nossa discussão sobre a história da educação no Brasil. Falando agora um pouco do período da expulsão dos jesuítas, 1759, e comentando sobre alguns aspectos do século XIX. Né? Após a expulsão dos jesuítas em 1759, o governo português cria a figura no Brasil. Né? Ela já existia em Portugal, mas o governo português implanta no Brasil a figura do professor de aula régia, que era o professor contratado diretamente pelo Império Português. Né? Esses professores acabam substituindo os jesuítas durante esse período. Esses professores de aulas régias, eles tinham um intuito, eles precisavam, claro, evidentemente, ter uma formação mínima, saber comprovar que tinham domínio nesses conhecimentos específicos. Não eram professores formados para serem professores, porque não havia essa formação ainda no Brasil. Essa formação de professores, os primeiros professores no Brasil só vão ser formados efetivamente com as escolas normais, que eram os professores e professoras para o ensino primário. Então, quem ensinava antes eram padres, profissionais liberais, médicos, engenheiros, que assumiam uma figura da docência. Né? Então, a figura do professor de aula régia, ela assumiu em diversos cantos do Brasil um papel muito importante. Não era um papel definido, né? Esses professores também passaram por uma série de problemas. A gente já tem, já no século XVIII, professores mandando cartas para o governo português, relatando que não recebiam salário há algum tempo. Então, isso já era comum também. Mas a partir de 1822, com a independência política do Brasil, e especificamente em 1827, com a criação da primeira Lei Geral do Ensino, né, 15 de outubro de 1827, que é inclusive o 15 de outubro, o Dia do Professor, né, em homenagem, fazendo referência a essa primeira Lei Geral do Ensino, que é a lei que sistematiza a educação nas províncias, né, e coloca a incumbência das províncias de criarem sistemas de ensino. Claro que sistemas de ensino num país escravista, né, num país que vivia fortemente o processo de escravidão, e que só vai ser abolida em 1888. Então, grande parte da população brasileira não tinha acesso à educação. Uma parte dos escravizados não tinha acesso à educação formal, não há um acesso recorrente à educação formal, e uma outra parte significativa da população não tinha acesso às poucas escolas que existiam. Né? Então, só a partir de 1835 e 36 a gente vai ter a instituição das escolas normais. Em Salvador, por exemplo, que é de 1836, a de 1835 é a de Niterói, e a de 1836 é a de Salvador. Em Salvador, por exemplo, é mandada uma comissão para a França para entender o modelo francês e trazer essa estrutura para Salvador, para o Brasil. Né? Então, esse modelo francês com o método inglês, porque o primeiro método utilizado era o método do ensino mútuo, porque até então, como não havia uma preocupação com o método, porque eram poucos alunos, o professor ensinava o primeiro, ensinava o segundo e depois ao terceiro, essa necessidade do método praticamente não existia, era um método individual. O professor ensinava a um, depois a outro, enfim, e sucessivamente. No momento que você tem escolas e classes e alunos mais numerosos, você precisa de um método que dê conta de um conjunto de pessoas. Né? Não dá para ensinar cada um, né? Um por vez. Então o método passa a ser uma grande preocupação desse século XIX. Né? Um método pautado na ciência, porque a gente já tinha experiência do método do Ratio Studiorum, que era um método pautado na religião, né? O Ratio Studiorum, a ordem dos estudos, aquilo que a gente falou anteriormente, né? Que foi sistematizado em 1599, que era utilizado pelos jesuítas no mundo inteiro. Mas esse século XIX é considerado o século da ciência, a era da razão. É o momento em que a ciência está cada vez mais forte. Né? Os impactos da origem das espécies de Darwin já estão presentes. Né? A ideia do evolucionismo já ganha corpo. Né? A gente sai de um modelo de ciência cartesiana, que tinha a matemática como referencial de verdade, né? A matematização da realidade do final do século XVIII,
cartesianismo forte ainda, né? Para um século XIX que o modelo de ciência já é a biologia e a medicina, né? Então a gente vai mudando o foco e cada vez mais há uma preocupação com os métodos científicos. E na educação não é diferente. Não é à toa que a pedagogia, por exemplo, ela vai se sistematizar no final do século XIX. A pedagogia, a sociologia, a história, a antropologia vão se estruturar de forma científica ao longo desse final do século XIX, né? Então esse século XIX é importante também para o Brasil porque é o período em que o Brasil ele é inventado, né? Inventado entre aspas, né? É o momento em que a nação brasileira está se constituindo. E a educação é uma dessas instituições importantes para a constituição da nação. Então as escolas normais elas são importantes não só por isso, mas porque elas também podem ser consideradas como os primeiros embriões de uma conscientização da profissão docente. Então é um momento em que você tem um conjunto de saberes ali sistematizados para formar o professor e a professora, né? Inicialmente o professor e posteriormente as professoras. As escolas normais elas acabam rapidamente sendo compostas por um conjunto de mulheres que assumem, em sua grande maioria, as diversas funções do magistério, né? As mulheres começam a compor os quadros das escolas normais, os homens começam a sair, deixar as escolas, né? Por alguns motivos, mas as mulheres assumem e conquistam esse espaço também, evidentemente, né? É o processo que a gente chama de feminização do magistério, né? As mulheres conseguem romper com o preconceito da sociedade que destinava elas só ao papel de mãe e esposa, né? De uma sociedade, como a gente viu desde lá, falando dos jesuítas, né? Que não havia pensado na educação como um projeto voltado para as mulheres, né? Então, esse foi um processo também de conquista das mulheres, né? De luta para terem acesso à educação. As escolas normais são os primeiros momentos, vamos dizer, formais de acesso a uma profissão pública e reconhecida socialmente. Reconhecida ainda com preconceito. Não é que as mulheres não exercessem, não estivessem no mundo do trabalho. As mulheres pobres sempre estiveram trabalhando na rua, rompendo com estereótipos, sustentando as famílias. Mas principalmente as mulheres de elite de uma maneira geral e as mulheres que queriam ter uma profissão, o espaço predominante no século XIX era a docência, era o ensino primário. Mas para isso você tinha que saber ler, escrever e contar, ter atestado de idoneidade moral dado pelo padre, de boa conduta dado pelo juiz, né? E pleitear um acesso à escola normal. Então, grande parte da população não se enquadrava no pré-requisito de saber ler, escrever e contar, né? Então a gente tinha um alto índice de analfabetismo. O censo de 1920, que não é um censo muito preciso, mas é um censo que atestava que em 1920, 75% da população brasileira não sabia nem ler nem escrever. Então esse índice ele é muito maior no século XIX. Então as escolas normais são espaços importantes de profissionalização docente, de embrião de profissionalização docente, de formação voltada para ao ensino primário. E por conta disso, as escolas normais elas vão se difundir por todo o país. Claro que o índice de evasão também é grande. Na Bahia, no final do século XIX, algumas escolas normais são fechadas, né? Porque não era fácil você se manter nas escolas normais e a dedicação, o empenho, o tempo, não era uma coisa muito simples e o índice de egressos era muito pequeno, né? E havia sempre uma demanda muito grande, uma demanda que se torna crescente, muito maior com a República, porque a partir de 1889 os republicanos fazem um discurso da erradicação do analfabetismo, a necessidade de erradicar o analfabetismo e de construir escolas, porque o grande problema desse século XIX eram as casas das escolas, né? Então não eram dois problemas. O problema era a má formação dos professores, e o segundo era você não ter espaços adequados para as escolas. As escolas eram na casa
nas casas de professores, muitas vezes que alugavam cômodos, às vezes eram espaços alugados pelo governo, pela província, para que as salas, as escolas fossem criadas. Às vezes eram espaços insalubres, que não tinham mobiliário, não tinham circulação de ar, iluminação adequada. Muitos eram fechados depois. Então, esse era um grande problema. Os alunos sentavam em latas de querosene, não tinha uma estrutura adequada para um processo de escolarização, né? Então, esse processo vai se constituindo lentamente no Brasil e na Bahia também. A sistematização do método, a formação de professores, a criação de espaços escolares adequados, os professores que começam a interagir com novas perspectivas, que resistem, então resistem às mudanças, né? A necessidade de disciplinarizar o tempo, né? De controlar o tempo, de dividir em áreas de conhecimento. Nem sempre tudo isso foi visto e aceito pelos professores e professoras, né? Então, quando o relógio ele é colocado inicialmente nas escolas, muitos professores quebravam os relógios porque não aceitavam que as aulas tivessem um tempo definido, que as aulas pudessem ser mensuradas e os conteúdos fragmentados. Então, esse processo de mudança sempre foi um processo que muitos professores e professoras resistiram. E a constituição dessas culturas escolares ela foi também um processo lento ao longo de todo esse século XIX. Mas é um século extremamente importante e essas escolas normais têm um significado fundamental. Primeiro porque elas persistem durante décadas, né? A gente vai encontrar escolas normais até a década de 1980 e início dos anos 90, né? São instituições, algumas são instituições centenárias, que têm uma história importantíssima. Existem teses de doutorado, de mestrado sobre as escolas normais, espalhadas pelo mundo inteiro e no Brasil também. Então, esse século XIX é um século extremamente importante, porque é o século em que a gente está sistematizando a educação brasileira, ainda de forma incipiente, mas com a República a gente vai ter um salto quantitativo e qualitativo em relação à sistematização da educação no Brasil. Mas isso a gente vai ver em outros vídeos. Um grande abraço.